Boa noite! Colocando o tema da nossa live. You gotta get up and try and try and try. Começando com essa música, e essa música tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje na nossa live. Então deixa eu fixar aqui o comentário. Gente, essa música tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Vamos lá, todo mundo chegando, sejam todos muito bem-vindos. Prestem bem atenção que eu vou citar um pouquinho do que significa essa música e por que essa música tem a ver com a nossa live. Aumentar um pouquinho mais para quem tá chegando aqui já e ouvindo. Olá, é Carlos, é isso? Tudo bem? Boa noite. Tá todo mundo entrando aqui. Oi, Cacá. Boa noite, amiga. Tudo bem? Gente, essa música diz bem assim, ó. Você tem que levantar e tentar, tentar e tentar. Por mais que isso burn, né? Por mais que isso queime dentro, você precisa levantar e tentar e tentar e tentar. Por que eu tô iniciando essa nossa live com essa música? Porque ela tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. A motivação, né, de ter feito... Oi, Cacá! Tudo bom, prima? Querida, amada. Oi, Mel! Linda! Saudade de você! Estamos juntas na próxima semana, viu? E essa música, gente, o nome dessa música é Try, da Pink. E eu amo, inclusive, havia indicado pra Mel, né, Mel, essa música. E tem tudo a ver, gente. Por quê? Deixa eu baixar aqui o som. Essa live, né, um chamado para a mudança. O título dela me inspirei, claro, na Brené Brown. Um chamado para a coragem, porque não deixa de ser, mas um chamado para a mudança. Por que me veio a vontade de fazer essa live com essa temática? Quando a gente está falando hoje nessas mudanças, nessa mudança de cenário que a gente está vivenciando, eu percebo ainda muitos líderes e muitos profissionais desconectados da necessidade de mudança, ainda dentro vamos dizer assim, das caixas que foram criadas, da forma de pensar que se foi criada. E eu digo pra vocês, nós estamos sim, gente, é sério, nós estamos sim caminhando para o novo cenário, que já havia sido alertado há muito tempo, que já havia muitas empresas e pessoas mudando, mas que isso agora é real. E vem sim acelerado pela pandemia. Então eu vejo ainda na minha convivência com muitos líderes, gente, eu vou só diminuir um pouquinho a luz porque eu tô precisando usar o óculos aqui mesmo e a luz tá bem reflexo, né? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui. Quando a gente fala desse novo mundo, nós precisamos sim de mudança. Não é que nós precisamos mudar no sentido, preciso mudar quem eu sou, ou a minha essência, quanto líder, ou quanto pessoa. Não, gente, não é isso. Mas a gente precisa sim ter algumas mudanças, agir de maneira diferente, para que a gente consiga sim ter negócios sustentáveis e equipes cada vez mais engajadas. Eu anotei aqui, gente, pra vocês 6 principais mudanças que eu, Flávia, percebo que são extremamente importantes e necessárias para os líderes e também profissionais atuais. O meu foco aqui vai ser bastante a liderança, mas todos aqui vão ganhar com essa live nesse momento. Então eu estou nesse momento aumentando muito o meu repertório e sempre busquei aprofundar muito na matéria de gestão, junto com a nossa experiência aqui na Rap. Então compilei a nossa experiência aqui, desses aprendizados que a gente teve do ano de 2020 até 2021, até agora, esse início do ano, né? Então compilei esses aprendizados da parte de prática do que a gente vem vivenciando com os nossos clientes e também conectado às pesquisas, a teorias de gestão, né, a grandes empresas aí no mundo todo. Então, enfim, são maravilhosos aprendizados, eu espero contribuir muito com vocês.
A missão é que vocês saiam... Qual o objetivo, tá? É que vocês saiam daqui provocados para uma possível mudança, ok? Diante daquilo que fizer sentido pra você. Então talvez eu vá tocar aqui algumas feridas, né? Vamos dizer assim, alguns comportamentos que hoje a gente faz, que a gente precisa mudar. Mas essa é a ideia, é uma live provocativa, ok? Muito mais do que uma live de orientações, é mais provocativa. Mas é claro que eu trouxe aqui sim algumas possibilidades de práticas que vocês já podem fazer. Então, muito bem, então vamos dar início. E a música Try, que tem tudo a ver, porque a gente, por mais que esteja queimando aqui dentro, mudar, por mais que esteja doendo, porque mudar faz parte, mas a gente precisa sim tentar e tentar. Conectado a quem a gente é, a nossa essência, o que a gente tem de forças, mas a gente precisa sim estar mais adaptado às mudanças que o mundo está nos pedindo. Porque se a gente continuar com o mesmo padrão, a gente possivelmente não vai ter uma equipe engajada, a gente não vai ter negócios sustentáveis. Então vamos lá. Como sempre, né, aqui gente, aqui é uma aula, tá? Várias laudas aqui pra dividir com vocês. Então vamos lá. Mel, muita saudade de ti. Bom te ver. Próxima semana estamos juntas. Então vamos lá. Oi, Ló. Tudo bom, Lorena? Primeira provocação para a mudança. Precisamos ser antifrágeis, sendo mente água. Gente, o que é ser antifrágil, tá? Isso vem lá do Nassim Taleb, que é um grande autor, que não é simplesmente, não é agir, não ser sensível ao mundo. Mas o que é ser antifrágil, né? Nós somos humanos, nós somos frágeis, sim. Mas o que é um antifrágil que ele traz? É a gente ter resiliência e a gente nós sermos flexíveis à mudança. Isso que é um antifrágil. Porque, pessoal, a gente tá mudando o tempo todo, né? Inclusive, Lu fez uma live há pouco tempo sobre o mundo Bunny. A gente tá falando ainda do mundo VUCA, que é esse mundo que muda o tempo todo, que é extremamente incerto, que tem várias possibilidades de resposta, não é só uma, só duas, são várias, que a gente está vivendo numa situação de muita informação e que isso gera muita ansiedade. E os problemas são tão conectados, né? A gente percebeu que um problema ele não está isolado, nós todos estamos conectados. Então, diante desse mundo que muda o tempo todo, de um mundo que traz coisas novas o tempo todo, a gente precisa ser mente água e nós precisamos, para sermos antifrágeis, sermos mente água. Então, o que isso quer dizer, Flávia? Quer dizer que nós precisamos cada vez mais sermos água. Olhe para a água, gente. A água ela é exatamente o quê? Eu já falei esse termo várias vezes, mas eu não deixei de colocar ele aqui como uma provocação. Porque esse é o ponto, gente, principal para que os outros aspectos que eu trouxe aqui de mudança aconteçam. Então a gente precisa olhar para sermos água. A água ela é o quê? Ela é flexível. Ela perpetua os diversos espaços. Se você joga água no lugar, o que acontece com a água? Ela vai para os diversos espaços, ela prova, ela testa. Esse é o grande ponto. Quando a gente não está sendo mente água, nós estamos sendo rígidos. E aí vem uma dificuldade, vem um cenário difícil e a gente, quase se quebra. Que isso é o frágil. E a gente está precisando de adaptabilidade, de flexibilidade. Eu trouxe, inclusive, gente, algumas das superpotências hoje, tá? Quando a gente vai ver o mundo organizacional, sabe quais são, pessoal? Imaginação, criatividade, empatia, coragem. Essas são uma das superpotências que eu super acredito nesse momento. Inovação, né? Não sei se eu falei. O que isso tem a ver com mente água? Gente, eu vou dar um exemplo pra vocês. Vamos olhar pro segmento de supermercado, tá? O que aconteceu? Os supermercados tiveram pandemia, o que aconteceu? Eles criaram aquela parede de acrílico. Aquilo ali, gente, foi uma inovação. A gente às vezes fica achando que inovação é um negócio gigantesco, mas não é. Inovação, o que é inovação, gente? É as nossas ideias, ou seja, nossas ideias, a nossa criatividade, empacotadas em um pacote e aí tu cria algo, ou um projeto, ou um produto. Então essas próprias, parede de acrílico, né? Foi uma inovação. E isso teve que ser criado num minuto. E é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Nesse tempo que muda o tempo todo, eu preciso estar criando novas formas.
E eu só consigo criar novas formas se eu for mente água, porque se eu me mantiver no mesmo pensamento, eu não vou conseguir ter ideias. Porque qual é o ponto? A nossa criatividade ela é barrada quando eu fico rígido naquele mesmo pensamento. Eu preciso aumentar repertório, preciso aumentar a minha capacidade de repertório para eu aumentar a minha imaginação. Então, gente, esse é um exemplo que eu trouxe para o mercado, simples, mas só para vocês olharem para isso da importância de ser mente água. E aí vem um outro ponto também como um aprendizado para vocês, é que a lógica de se criar projeto e produto, ela mudou. O nome que a gente antes, tá? Fazemos um planejamento de tudo. Não tô falando só planejamento estratégico, não. Tô falando planejamento de setor, de área, de projeto. Sei lá, a gente vai aqui planejar por 6 meses. A gente planeja por 6 meses, aí a gente valida o projeto, né? E aí depois a gente vai implantar. Não era assim? Gente, quem tá ainda nessa, não dá certo, tá? Porque agora a gente precisa ir pro mundo cada vez mais adaptável. E aí, Flávio, qual é o ponto? É que a gente aprendeu isso com as startups brilhantemente. E não é só olhar para as startups e olhar, as startups faziam assim. Não. É levar essa lógica das startups para a nossa organização e para a nossa forma de atuar enquanto líderes. Hoje, isso chamava, gente, essa lógica de planejamento de waterfall, ok? Um grande exemplo são os estágios de futebol. Quantos estágios de futebol não aconteceram porque foi exatamente nessa lógica do planejo 6 meses, 1 ano e depois eu vou fazer. Quando a gente está falando desse mundo atual, dessa maior adaptabilidade, a gente fala do método Agile, que é o quê? Faço, planejo, testo. Depois eu vejo o que deu de erro, melhoro um pouco mais, planejo de novo, testo. Essa é a lógica. E isso é pra tudo, gente. Se eu vou criar um projeto novo, se eu vou criar, sei lá, projeto às vezes piloto, né? Que eu vou criar dentro da empresa, sei lá, de repente olhando para a área de RH, vi aqui a Mel, me lembrei. Vou criar um projeto de avaliação de desempenho. Não é mais planejar a avaliação de desempenho, às vezes, para a empresa toda e a gente ver como é que vai ser. Não, às vezes é fazer aquele projeto, testar com uma parte da equipe, fazer um piloto, ver como é que acontece, né? Vamos dizer assim, ver os pontos, ver os detalhes, ver o que foi que deu errado, o que deu certo, e aí você implantar para o restante da empresa, por exemplo, ou para mais uma parte da empresa. Então, essa lógica agile, ela é necessária nesse momento. Por isso que nós precisamos ser cada vez mais flexíveis. Porque se a gente se mantém no padrão de que eu tenho que planejar tanto tempo para depois agir, a coisa já aconteceu. E aí, como a gente vê hoje, peguei o exemplo aqui do estádio de futebol, quantos não foram criados por conta disso, né? Porque foi um planejamento demais e nada foi feito, tá? Da mesma forma, isso nas organizações de todo jeito, tá, gente? Qualquer tipo de projeto que vem na tua mente. Aqui mesmo na Rap, a gente estava comentando da ideia de fazer um produto, né, digital. E é aquela questão, não é planejar um negócio por 6 meses e só depois começar. Não, vamos fazer agora pequeno, vamos planejar, vamos agir, vamos ver o que dá certo, o que deu errado, depois a gente faz de novo. Então, essa é a nova lógica. E para isso eu preciso, sim, ter a mente cada vez mais, essa mente água, cada vez mais fluido. Esse é o ponto. E aí, Flávia, como é que eu faço para estar mais aberto a essas mudanças? Primeiro, a tomada de consciência, né, gente? Então, a gente fala muito da questão realmente da mentalidade. Essa mentalidade água que a gente precisa começar a compreender. Que é nada mais, nada menos do que esse mindset de crescimento também, que é muito falado pela Carol Dweck, que é uma grande psicóloga, inclusive indico o livro Mindset para quem que está aqui que ainda não leu, tá? Porque esse é o ponto. A primeira coisa é tomar consciência que nós precisamos ser água, fluidos. E o segundo ponto, gente, é aumentar repertório. Não tem pra onde correr. Pra gente começar a questionar as coisas, a entender as coisas de maneira diferente, é aumentar repertório. Por que eu tô falando aqui pra vocês da metodologia Waterfall, da metodologia Agile, do Lean Startup? Isso tudo porque eu tô fazendo fiz um curso há pouco tempo de metodologias ágeis que me deu todo esse embasamento para ampliar meu repertório e conseguir até nomear as coisas. É claro que muitos de nós, enquanto líderes e profissionais, temos até muitas coisas como intuição, né? Acontece muito da gente agir por intuição.
Mas quando a gente aumenta o nosso repertório, que a gente lê, que a gente faz cursos, que a gente experiencia, que a gente vai sentindo também na prática e que a gente vai ampliando, vai conversando com outras pessoas diferentes, vai fazendo benchmarking, isso tudo faz com que a gente, expanda. Porque o que faz a gente ser inflexível, a gente não ser mente água, é quando a gente se fecha na nossa bolha. Quando a gente só olha pra dentro. E aí não há mudança. Nós precisamos olhar pra dentro, mas precisamos olhar pra fora. Ok? Então, você que é líder profissional, vai em busca de aumentar seu repertório com cursos, com conteúdo, com leituras, com lives. Busque ter experiências de benchmark em outras empresas para você ampliar seu repertório. Converse com outros profissionais. Expanda a mente, inclusive, nos tipos de áreas que você lê. Então, por exemplo, se eu sou de uma distribuidora, por exemplo, eu preciso entender da distribuidora e eu posso também olhar para distribuidoras de fora, né, do país. Eu posso aumentar meu repertório lendo sobre inovação, sabe? Porque a gente conectar outros saberes. Se a gente permanece só no nosso saber, a gente não aumenta muito o repertório e a gente não consegue ser mente água, ok? Então eu lembro mesmo aqui, muito bem aqui na Rap, acho que ano passado principalmente, mais no final do ano, essa minha vontade de fazer muitas vezes as coisas com mais planejamento, com mais tempo, para não ter erro. Gente, mas aí quando você vai aumentando o repertório, você vai vendo, peraí, no mundo não tá acontecendo isso. Eu preciso sim fazer, testar. Essa é a nova lógica, ok? Então, gente, o primeiro passo precisamos ser antifrágeis e sermos mente água. Segunda provocação de mudança. Nós precisamos, enfim, compreender o porquê. E nós precisamos fazer com que a nossa equipe também entenda o porquê. Flávia, tu tá falando de propósito? Sim. Mas eu não tô falando aqui, gente, só do propósito. Eu preciso criar o propósito ideal, entender o meu propósito ideal. Você precisa entender muitas vezes, gente, aí vem 2 pontos aqui importantes. Entender, claro, você enquanto líder, primeiro, o seu porquê. Isso é ótimo, por quê? Porque você se conhece, você conhece suas forças, você conhece seus talentos, você conhece o porquê da tua existência, isso te dá motivação de vida e até mesmo você consegue até melhor selecionar os integrantes da tua equipe, porque eles vão contribuir com o teu propósito, integram as tuas habilidades. Mas eu tô buscando aqui também enfatizar da gente dar sentido à nossa equipe do porquê que ela tá fazendo tal coisa. Isso engaja as pessoas, ok? Não é só com que cada um descubra o seu propósito individual, mas que a gente atue para a equipe ter propósito naquilo que ela faz, ok? Naquilo que ela desenvolve. As pessoas precisam compreender o porquê maior daquilo que ela está fazendo. Tem o Alexandre Pelaz, assisti ontem uma palestra dele maravilhosa no Futuro das Coisas, que inclusive, gente, é de uma empreendedora cearense maravilhosa, uma plataforma de cursos diversos que eu super indico sobre futuro do trabalho, futuro das organizações. E ele comentou do mundo muvuca, né? Não mais só VUCA. O que é o mundo muvuca? O que é o M? O M é de significado, meaningful, né? Então, não sei se falei direito em inglês aqui, mas é esse meaningful, né? Esse significado, a gente quer cada vez mais um mundo que tenha sentido. As novas gerações, principalmente hoje, estão buscando por sentido, tá? Por que hoje tantas pessoas repensaram as suas carreiras? Porque estão possivelmente em empresas que elas não conseguem ali entender qual o sentido que elas estão, né? O que elas estão fazendo ali. Então esse porquê está sendo cada vez mais importante, tá? Mas mais uma vez, até o Alexandre Pelaz, ele fala de propositite, que é aquele propósito fantasioso que eu preciso, e você fica ali correndo e só sonhando no propósito e não faz acontecer e não se preocupa com como. Eu tô aqui mais falando mesmo do propósito, que é você se conectar com os seus talentos, se colocar ali em movimento, e que você, enquanto gestor, traga o porquê para sua equipe diante daquilo que ela tá fazendo. Tem uma historinha, gente, que eu vi no curso que eu achei assim, muito interessante para dividir com vocês, que é assim, teve uma pessoa que estava passando em frente a uma obra e ela perguntou pro trabalhador, né? Pro colaborador. O que você tá fazendo? Aí um deles respondeu: tô aqui colocando esse tijolo. Ela vai para um outro trabalhador e pergunta: o que você tá fazendo? Aí ele: tô construindo uma parede.
Ah, ok. Aí ela vai para um terceiro e ela pergunta, o que você tá fazendo? Aí ele, tô construindo, eles todos estavam fazendo a mesma coisa, todos estavam colocando tijolo, tá? Todos estavam fazendo a mesma ação. Aí o que o terceiro respondeu? Eu tô aqui construindo um prédio. Então, olha a diferença. É isso que é o dar sentido. Cada um tá fazendo ali aquela ação de colocar o tijolo, mas para quê? Para algo maior. Por isso é a importância de você deixar muito claro o porquê daquela atividade, porquê, qual o significado maior daquilo. E aí, gente, é claro que eu vou provocar aqui aos líderes primeiro descobrir o seu propósito, né? Descobrir o seu porquê. E, gente, o propósito, eu adorei essa definição do Simon Sinek, que é: o propósito é quem efetivamente somos quando estamos em nossa melhor forma. Então, para descobrir esse propósito, é você olhar para as narrativas da tua vida, ok? De maneira bem simples. Olha para as narrativas da tua vida e olha os projetos que você fez parte, que você teve sucesso, os teus momentos também de insucesso. Olha para as situações em que tu colocou que tu estava bem, que tu colocou, fez um trabalho que foi muito bem feito, pessoas que te elogiaram, que te trouxeram alguma fala sobre você. Olha para essas narrativas, para essas memórias de vida que te marcaram, tá? Então, projetos que você fez, que você entregou, trabalhos, empresas que você trabalhou, pessoas que falaram sobre você, o que elas disseram. Tudo isso te dá indícios sobre qual é o teu propósito. Mas propósito nada mais é, gente, do que reconhecer, tá? Porque essas narrativas nos dizem o quê? Quais são nossas habilidades e nossos talentos e como a gente coloca isso pro mundo. Como a gente devolve isso pro mundo, ok? Eu até coloquei o meu aqui pra dizer pra vocês, que é, só pra inspirar, tá? Que o meu é que desejo desenvolver através da educação as pessoas, para que essas pessoas se conectem com as suas essências e com as suas potencialidades e elas possam elevar suas performances no trabalho e na vida. Então, porque eu tenho essa conexão com a educação. Então, eu quero educar porque eu tenho talentos focados na educação e desenvolvimento humano do outro para conectar essas pessoas com a essência delas, para que elas sejam melhores onde elas estão. Então, pessoal, quando você se conecta com o seu propósito, isso te motiva, isso te dá inspiração. Porque a gente, depois eu vou entrar nesse ponto, mas a gente tem que cada vez mais ver as organizações, gente, os nossos trabalhos não como empregos. Porque muitas vezes é o nosso ponto de vista. É esse que eu quero provocar vocês. Às vezes o nosso ponto de vista está no emprego. E eu tenho que entender que ele é meu trabalho, que ele é a forma de eu me colocar pro mundo. Ok? E aí quando a gente entende isso, que o trabalho é a maneira que a gente se coloca no mundo, que a gente é quem a gente é e a gente consegue colocar os nossos talentos em movimentos, isso muda tudo. Então é claro que o primeiro passo é você, enquanto líder, descobrir qual é o seu propósito, né? Qual é o seu porquê. E a partir disso, levar para a sua equipe, tá? Você pode, uma das possibilidades é que você pode sim fazer um momento das pessoas trazerem, faz ali um grupo com a tua equipe e pede para cada um trazer o que ela valoriza, né? O que essas pessoas valorizam diante da vida, do trabalho, tá? E quais são os talentos e habilidades que essas pessoas têm. E aí vai tomando nota do que mais aparece nesse grupo e aí você tenta formular o propósito desse grupo a partir das habilidades e talentos de cada um e dos valores da sua equipe. Vai tomando nota, vê os pontos em comum e aí você entende qual é a identidade da sua equipe e consegue passar a identidade para eles. Tem uma pergunta também que você pode fazer para a sua equipe, como é que a gente quer ser visto no negócio? De que maneira a gente quer ser visto enquanto equipe para a empresa? Porque isso também vai gerando qual legado, outra pergunta legal, qual legado a gente quer deixar enquanto equipe aqui no nosso trabalho na empresa. Então você pode fazer isso, porque você pode conectar as pessoas com esse sentido maior, ok? E ainda fazer com que essas pessoas se descubram. Porque, gente, tudo é sobre pessoas. Quando você conecta essas pessoas com o propósito delas, trazendo um sentido maior, elas vão enxergar, até no colocar o tijolo, o algo maior. E isso que engaja o ser humano. O ser humano é engajado a partir disso, a partir que ele entende qual o sentido daquilo tudo, ok? Então, essa é a minha segunda
provocação para vocês, ok? Aí indiquei como fazer. Um livro também, amo livro, gente, porque livro pra mim também nos norteia. A gente já tem aquela intuição, mas o livro aumenta o repertório e nos norteia muito na caminhada, que é Comece pelo Porquê. E também tem o Encontre o Porquê, do Simon Sinek. Ambos do Simon, tá? O primeiro é Comece pelo Porquê e o segundo é Encontre o Seu Porquê, ok? Então eu super indico essa leitura para vocês. Muito bem. Terceira provocação. Precisamos ser protagonistas e permitir com que a nossa equipe também seja. E aqui tem uma provocação que eu preciso aprofundar antes, tá? Bem provocação mesmo. É a ideia do emprego e a ideia do trabalho. O Alexandre Pelazzi, inclusive, achei ele o máximo, e ele trouxe isso de maneira muito clara, né, numa dessas palestras dele, e como faz sentido. Por que hoje a gente não é protagonista? Porque a gente está nas empresas, olhando para as empresas como um emprego, numa situação passiva. E isso a gente vem desde quando, gente? Não é de agora, é desde a nossa educação na escola. Como é que era a nossa educação? A gente sentado na mesa, a professora dizia o que a gente tem que fazer, não é mesmo? E a gente recebia sempre, né? A professora dizia o que a gente tem que fazer, a gente fazia, enfim. Porque tinha que fazer, porque a gente tinha que obedecer somente, né? Não era gerar dentro de nós uma autorresponsabilidade. Claro que em algumas famílias, né, os pais também na sua educação trazia essa autorresponsabilidade para a criança. Mas dentro da escola, gente, olha para o nosso sistema. Tem muitas escolas que estão mudando hoje. Mas o papel da criança e do adolescente é um papel passivo. Extremamente passivo. Onde a gente esperava receber e ser mandado para algo para a gente fazer. Se a gente não fosse mandado, a gente não fazia. Gente, digam aí se faz ou não faz sentido. E aí a gente carrega essa educação para dentro das organizações. Inclusive, numa dessas palestras que eu ouvi do Alexandre, ele traz inclusive uma foto da escola de 110 anos atrás. E a foto é exatamente muito parecida com a educação de hoje. Então o que é o ponto? Esse comportamento é levado para dentro das organizações. E aí a gente entende as organizações como esse emprego, onde eu fico passivo esperando as coisas acontecerem. E nós precisamos cada vez mais ser protagonistas, dono da nossa história. Porque, inclusive, quando a gente fala em futuro das empresas, é que cada vez mais as pessoas ganhem autorresponsabilidade. Por quê? Porque eu não vou mais ter, muito possivelmente, tá? A grande maioria das pessoas vão ser PJ, vão ser profissionais que trabalham por projeto. Então eu preciso cada vez mais ser protagonista e construir a diferença que eu quero fazer. E dentro das organizações, não somente por contratos de trabalho, gente, mas as organizações querem cada vez mais pessoas protagonistas que tenham autonomia, que façam. É isso que eleva a performance. E aí vem o ponto que eu queria trazer para vocês. Me perdi aqui só no que eu queria trazer, uma frase antes. Mas que, olhando para o emprego, é como se a gente sempre esperasse eu ser mandado. E o que é o trabalho, gente? O trabalho é completamente diferente de emprego. O trabalho é exatamente o meio em que eu me coloco. O trabalho é a minha forma de me realizar no mundo. É como eu coloco o meu talento, o meu propósito em movimento e me realizo no mundo. E me movimento para criar algo maior. Isso que é o trabalho. E aí a gente confunde com essa ideia de que, né, trabalho é emprego, e a gente se confunde nisso. Só que nós precisamos cada vez mais sairmos dessa ideia do emprego. Por isso que a gente fala tanto das organizações e vocês, enquanto líderes, provocarem o que todos precisam ser protagonistas da sua própria história. Porque todos têm autonomia e não precisam esperar que a organização mande ou o líder mande. Até porque o líder, cada vez mais, gente, o papel é de orquestrar, cuidar desse time, orquestrar esse time, servir a esse time para que cada um faça a sua parte. E não simplesmente mandar ficar lá esperando receber para validar o relatório. Não é mais isso, a gente fala cada vez mais em autonomia. Então a gente precisa passar por uma visão de que trabalho, que a gente precisa permitir nas organizações que as pessoas se expressem, sejam quem elas são e possam realmente se realizar. E não simplesmente ser ali um local que é um emprego, que eu estou ali passiva, e enfim. E não é essa mais a ideia.
Só que o ponto primeiro é que você, enquanto líder, precisa se questionar. Eu tô sendo protagonista? Eu tô buscando fazer a diferença? Eu tô buscando agir aqui, fazendo a diferença, trazendo novas ideias, trazendo soluções? Ou eu tô, que nem na escola, na nossa educação antiga aqui, esperando as coisas acontecerem? Gente, aí, isso não... Olha, se a gente olhar, eu digo que talvez em 6 meses isso vai mudar. Porque a gente fala cada vez mais em autonomia. E uma provocação que eu quero fazer pra vocês é que como começar a fazer, né? Como começar a ser protagonista? E eu tenho 3 perguntas aqui bem provocativas. Existem 3 tipos de pessoas dentro das organizações. A primeira são aquelas que fazem as coisas acontecerem. A segunda, as que observam as coisas acontecerem. E a terceira, as que perguntam: o que aconteceu? Vou fazer de novo, tá? A primeira pessoa, 3 tipos de pessoas. Primeira, as que fazem as coisas acontecerem. Segundo tipo de pessoa, as que observam as coisas acontecerem, estado aqui mais passivo. E a terceira são aquelas que perguntam: vale, o que aconteceu mesmo? E aí a minha pergunta é: quem que você quer ser, né? E quem é que você quer que a sua equipe seja? Então esse é o ponto, né, gente? A gente tá no mundo, cada vez mais a gente precisa fazer as coisas acontecerem por nós mesmos. Por isso que é aquela ideia de sair da visão do... Eu tô aqui nesse momento, né, gente? Você enquanto líder, enquanto profissionais, construindo a carreira, a história de vocês. Dentro daquela empresa, não como um emprego, mas como um trabalho, mas como um espaço onde eu posso potencializar o meu fazer, onde eu posso realizar. E aí, gente, a minha provocação também é que cada vez mais a gente precisa criar isso dentro das organizações. Liberdade. Liberdade para as pessoas fazerem os seus trabalhos, para trazerem suas ideias, para trazerem suas soluções, para errarem e depois aprenderem, errar de novo e depois reaprender. Por quê? Porque tanta gente, que eu vejo hoje questionando as suas carreiras, muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim: ah, eu não quero mais trabalhar para ninguém, porque não dá certo, porque eu não consigo colocar o que eu quero lá dentro, porque eu vou empreender, que é melhor. E às vezes a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque às vezes nem sempre eu quero realmente empreender. A organização, ela é para ser um espaço onde eu me sinto vivo, onde eu posso colocar tudo em movimento. Então esse é o ponto, né? A gente daqui a pouco vai perder um monte de talento se a gente não mudar, pessoal. A gente precisa repensar isso. As organizações são para ser espaços de liberdade, de trabalho e não de emprego, porque eu tenho que colocar tudo que eu sei. Empresas que têm alta performance, gente, são locais que as pessoas trabalham em time, engajadas e que tem sim espaço para colocar suas ideias em movimento, ok? Muito bem. Me digam aí se fez sentido, gente. Eu não tô conseguindo acompanhar os comentários de vocês mesmo hoje. Eu tô mais difícil aqui de acompanhar os comentários. Mas me digam aí se tá fazendo sentido. Por favor, só pra eu saber aqui como é que tá o nosso rumo. E a live seja de meia hora, mas vamos passar um pouquinho, tá? Mas me passem, por favor, se tá fazendo sentido, gente. E, gente, todas essas são minhas percepções diante do que eu acredito, do que eu estou vendo, tá? Nesse momento mesmo, nesse nosso cenário. Muito bem, olá! Tudo bem, Valéria? Um beijo. Então, vamos lá, vamos continuar. Aí eu vou puxar para um gancho que tem tudo a ver com o que eu tinha comentado sobre a importância de nós sermos protagonistas, tá? Ó, Vanessa comentando, faz muito sentido pra minha vida no meu trabalho. Que bom, Vanessa. A ideia é provocação aqui, tá, gente? Peço até licença, porque eu tô trazendo muito meu ponto de vista, né? Então, licença pra trazer meu ponto de vista aqui que é relacionado com esses aprendizados. Pessoal, protagonismo está conectado diretamente a me perguntar, enquanto líder, enquanto profissional, se eu não estou fazendo microgestão. Porque pra você, tá, ser protagonista e dar... Nem pra você ser protagonista, perdão. Pra você deixar com que a sua equipe seja protagonista, você não pode estar fazendo microgestão de tudo. Como assim, Flávia? Eu vejo ainda muito esse padrão de
microgestão mesmo, sabe? De tipo assim, o colaborador faz um relatório ou quer passar um e-mail, o chefe pede para ler o e-mail, ver se tá tudo ok, e só pode passar o e-mail se eu olhar esse e-mail. Isso, gente, é microgestão. E por que isso acontece? Porque normalmente eu, enquanto líder, não estou fazendo o meu papel de dar feedbacks contínuos, de acompanhar a equipe e de desenvolver, tá? Isso, e também, claro, pelo meu padrão de controlar tudo. Mas se eu quero ter, sim, uma equipe onde as pessoas são autogerenciáveis, eu não posso fazer microgerenciamento. Porque é e-mail, às vezes eu vi... Nossa, gente, essa do e-mail eu já vi, assim, vários casos, tá? E a gente precisa entender até que... Porque, assim, quando você faz microgerenciamento, você nem permite que a sua equipe seja autônoma, ok? Tenha liberdade para fazer e responsabilidade para fazer, tá? E nem mesmo você se permite pensar no estratégico, muitas vezes. Se você tá no nível, né, de gestão onde você precisa ser mais estratégico, você pode estar perdendo um tempo absurdo no microgerenciamento. Ao invés de estar pensando criticamente, trazendo aqui possibilidades estratégicas, acompanhando efetivamente o desenvolvimento da equipe, ok? Então nós precisamos sair da microgestão. E aí, como é que eu saio disso, Flávia? Eu preciso entender quais são os gaps da minha equipe, fazer plano de desenvolvimento individual para que ela se desenvolva, preciso acompanhar essa equipe, acompanhar como é que está sendo o desenvolvimento desse PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, e eu preciso ter feedbacks contínuos, acompanhamentos contínuos com essas pessoas. Porque aí eu vou dando confiança, eu vou sentindo confiança, inclusive, naquela equipe, e vou permitindo com que eles ajam de maneira autônoma. Porque se você faz microgestão, também tem um pouco aí de não confiança na equipe. Então, se você tem não confiança, é porque tem muita parcela de culpa também desse líder que não está desenvolvendo a equipe. Quantos líderes estão aí somente nessa microgestão, sem tempo para pensar no estratégico e não identificando que o ponto é que você não está desenvolvendo? Então, a solução é faça o plano de desenvolvimento individual para cada membro da sua equipe, para que essa equipe possa desenvolver os gaps que precisam ser desenvolvidos e você acompanhar continuamente. Tem uma grande empresa, gente, que eu acho assim um exemplo, inclusive tem uma pessoa que trabalha lá, uma amiga de trabalho, que eles fazem feedbacks, gente, semanalmente, tá? É uma grande empresa, inclusive tô lendo muito sobre ela esses dias, e ela faz feedback toda semana, tá? E ela, inclusive eu posso dizer que o nome de outra, que essa eu não vou dizer o nome porque eu não fui autorizada, mas a McKinsey também, que é uma grande consultoria, faz feedback toda semana. A gente, inclusive, vem trabalhando muito isso e fortalecendo muito dentro das nossas academias de líderes o feedback, os diálogos frequentes com essa equipe, que são as reuniões one-to-one, as reuniões coletivas, para esse acompanhamento. Porque é somente assim, gente, que a gente sai desse microgerenciamento. E o segundo passo, o primeiro passo é você desenvolver a tua equipe, olhar para isso, fazer plano de desenvolvimento. E também, é claro, você identificar se você está numa mentalidade, né, mais rígida. Porque a mentalidade de água ela é mais fluida e percebe o que eu estou microgerenciando. Então, olha para as atividades e identifica realmente o que tu não precisa mais microgerenciar. Será que esse e-mail eu preciso realmente ver? Será que esse relatório eu não posso acompanhar, sei lá, por 3 semanas a pessoa da minha equipe, ela depois começar a mandar sozinha e se responsabilizar por isso? Porque quando você microgerencia, você também impede com que a tua equipe ganhe responsabilidade. Porque o que acontece com o colaborador? Ele vai fazer o relatório e vou nem prestar muita atenção no que eu tô fazendo não, porque o gestor vai ver, vai depois dizer o que ele acha. Então ela até se sai um pouco mais dessa responsabilidade, ok? Então, gente, a minha outra provocação era essa. Precisamos sair do microgerenciamento para a gente dar mais autonomia e responsabilidade à nossa equipe, ok? Mary tá comentando aqui. Mary, o que mais se vê é essa fala no trabalho. Mary, me repete qual é a fala. Agora que eu vi depois, me repete aqui qual foi a fala que tu percebe aí no trabalho. Essa questão do e-mail, se for essa, desse microgerenciar, dessa questão do e-mail, por exemplo, me fala se é isso, tá? Mel comentou também que no RH que percebe muito isso na empresa, né? Que bom, então estão se vendo aí dentro das organizações, né, gente? Mas são padrões que a gente precisa realmente modificar.
Como o outro pilar, eu me perdi aqui se eu tô em qual, gente? Quem tá anotando, me fala se eu tô no quarto ou no quinto. Agora eu não sei, eu coloquei aqui os números, mas não ficou certinho. Mas eu tô no quarto, eu acho que por mim. Mas vamos lá. Quarto ponto é fornecer segurança psicológica para as pessoas, para que elas possam errar. Como assim, Flávia? Nós precisamos dentro das organizações. Obrigada, Mel, vou pro quinto. Beijo, obrigada. A gente fala cada vez mais na necessidade de abrir, né, da liberdade pro erro, né, gente? Porque como é um mundo que muda o tempo todo, a gente tem que criar novas ideias, a gente tem que criar novos projetos e a gente vai errar, isso é fato. Às vezes acontece muito de eu conversar com algumas organizações e elas comentaram, mas as pessoas aqui não pensam em soluções diferentes, não se responsabilizam. Aí eu fico me questionando, mas será o quanto que esse jeito de ser organizacional, que essa cultura é aberta realmente ao erro, né? O quanto que às vezes naqueles microcomportamentos a pessoa erra e o gestor, poxa vida, mas você já errou isso aqui, gente? Entende? Aí eu quero que a pessoa traga a solução. Se no primeiro momento, talvez que ela traz uma solução, eu já vou ter ali um comportamento de dizer que ela errou. Aí, gente, não tem como, né? Então, se a gente quer solução, se a gente quer inovação, se a gente quer que a equipe seja protagonista, que a equipe fale, traga ideias, soluções para o negócio, se envolva, tenha visão de dono. É muito comum também muitos empresários trazerem para mim, né, e pra gente aqui na Rap, olha, eu quero que eles sejam donos, tenham visão de dono. Oi, gente, voltei. Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu quero que eles tenham visão de donos do negócio. Mas para ter visão de dono do negócio, eu preciso permitir com que essas pessoas tragam suas ideias e sugestões. Porque se elas trouxerem e elas não tiverem a liberdade para arriscar, elas não vão fazer de novo, ok? Então, nós precisamos fornecer essa segurança psicológica de que, sim, os colaboradores podem trazer suas ideias, podem testar suas soluções e se errar, tá tudo bem. A gente vê o que a gente errou e a gente vai consertar, aprender com o erro para a gente passar para frente, ok? Só que essa segurança psicológica precisa acontecer, porque se ela não existir, se eu não fornecer essa segurança psicológica, nada vai acontecer, ok? E aí, gente, uma coisa que eu falo muito é que você fornecer essa segurança psicológica, né? É preciso também que você tenha diálogos frequentes com a tua equipe, acompanhar frequentemente essa tua equipe, né? Porque é muito comum os líderes ficarem um mês sem acompanhar, ver como é que tá a equipe. E aí, gente, você não sabe o que aquela pessoa tá tentando fazer, você não sabe, até porque nesse acompanhamento, o papel seu enquanto líder é provocar essa pessoa para encontrar essas soluções, né? Para encontrar essas soluções da melhor forma, de maneira mais assertiva. Então, se tu passa muito tempo sem ter esse acompanhamento, como é que você pode contribuir para aquela solução também assertiva daquela pessoa, tá? Ou ajudar ela também a aprender com os erros. Aí o líder passa esse um mês, e quando a pessoa vem, ele já fica... Gente, eu não botei no modo avião e estão me ligando aqui. Me falem aqui se tá tudo certinho, me deem um ok que eu voltei, por favor. Me deem um ok aqui, só para eu poder continuar. Ok, tá ok. Obrigada, Valéria, obrigada. Então, ok, gente. Então, eu me perdi só um pouco aqui no ponto, mas é isso. Sim, lembrei. Eu ia falar que o líder passa um mês sem ver a equipe, quando a equipe errou, ele já, poxa, mas como assim você errou? E já fica, né, pé da vida. Mas, cara, você não estava acompanhando aquela equipe, né? Você quer que a equipe traga soluções e você não permite que ela faça, você não acompanha para ajudar a contribuir. Como é que você vai ter bons resultados, né? Enfim. Então, é isso, tá? Vanessa tá... Gente, é porque se eu sair aqui pra colocar no silencioso, eu tenho medo de sair da live. Mas a Vanessa tá comentando aqui. Faço mini reuniões semanais e peço para que elas possam se expressar. Perfeito. Vanessa, você tocou num ponto extremamente importante aqui. Essas reuniões, esses diálogos frequentes, né, semanais, eles podem ser meia hora. Com a equipe unida, meia hora. Onde a gente possa alinhar as demandas da semana, alinhar se tem alguma dificuldade de estar realizando o trabalho, como é que essas pessoas estão. Inclusive, nesse momento, principalmente, a gente aprendeu o quanto isso é importante. Então, isso é extremamente necessário, né? E é meia horinha. E as one-to-one, que são essas reuniões individuais, você vai fazendo aí ao longo
da semana, né, com um, com outro, mas essas reuniões coletivas, elas podem ser de meia horinha, uma horinha, tá tudo certo. Se você fazer elas semanalmente, sagrado, tornar isso sagrado, é extremamente importante. Na Rap a gente chamou assim, as nossas reuniões de segunda-feira, elas são sagradas. O que é sagrado na Rap? Nossas reuniões de segunda-feira. Agora, né, a gente foi se readaptando para termos sempre eu, João e Luana, e depois com os meninos. Tô quase no último ponto, tá? Penúltimo só pra gente fechar. Precisamos ser long learners. Essa expressão eu criei, tá? Sermos long learners é a expressão que a gente está mais usando nesse momento, que é o lifelong learning, né? Então nós precisamos até levar esse exemplo para nossa equipe, né, gente? Então nós, enquanto líderes, precisamos ser long learners. Estamos sempre aprendendo, sempre. E criarmos essa cultura dentro da nossa equipe, ok? Que tá muito conectada à questão do erro. Se eu crio um espaço de aprendizado, eu gero a colaboração com as pessoas. Porque a gente vê muito nas organizações, gente, a ideia do trabalhar naquela área, né? Eu sou dessa área, você é daquela área, e aí cada um nas suas áreas, e aí eu tenho medo de dizer que eu não sei, porque essa pessoa pode me julgar, né? Então eu tenho medo de errar, porque eu posso também ser julgada de alguma forma, eu não posso dizer que eu não sei. Então quanto mais a gente cria dentro da nossa equipe, na nossa empresa, que a gente está sempre aprendendo, e essa postura começa com nós, enquanto líderes, tá? Eu vejo muitos líderes, gente, que acham do ego, né? Do poder. Eu não posso dizer que eu não sei. Eu não posso chegar humildemente aqui e dizer que para o meu colaborador que eu não conheço isso e pedir para ele me ensinar. Essa postura da humildade está conectada diretamente ao lifelong learning, o aprendizado contínuo. Então eu preciso, nesse momento, estar sempre aprendendo. E o primeiro começa por você, líder, que tem que estar demonstrando a importância do aprendizado. Sempre. Isso que é a mente água, tá, gente? Mente água é aprender com tudo, tá? É se envolver, por exemplo, em outros projetos para você aprender. É se envolver... até, gente, uma coisa interessante também que a gente fala desse lifelong learning é que nós, enquanto líderes, tínhamos muito essa visão de que... Alguns, tá? Eu preciso ser só líder daquela organização, fazer só aquilo. E se algum dos meus colaboradores vão ser, sei lá, vão trabalhar com outra coisa à noite ou no final de semana, nossa, ele vai tirar, vai tirar a energia aqui da empresa. Não pode. Gente, outro pensamento que mudou. Em que sentido? É claro que o colaborador não vai trabalhar em outra empresa concorrente ou em outra empresa no mesmo horário. Não é isso que eu tô dizendo. Mas, por exemplo, você que é líder, você é daquela organização, por que à noite você não pode ser mentor de alguém? Por que você não pode dar uma aula para outra coisa? Porque isso tudo aumenta o repertório, tá? E quanto mais você permite também que a sua equipe faça isso, nossa, gente, melhor ainda. Eu estive numa organização que é Lifelong Learning, né? Antes de eu estar na Rap, eu trabalhei como coordenador de RH. E eu lembro que eu não tinha trabalhado em uma outra organização que não era assim. Eu ia, por exemplo, participar de uma aula na universidade para falar sobre a psicologia, enfim. Eu ficava morrendo de medo de pedir pro meu gestor para ter aquela uma horinha rapidamente para eu sair, para ir lá. Então, o que eu tô falando não é tornar, claro, isso usual, mas eu permitir que os meus colaboradores colaborem com outros, permitir com que eles façam outros projetos também, tá? De outras formas, ok? Isso gera aprendizado, certo? Então, eu posso... E aí agora as empresas estão criando programas de mentoria, que é inclusive até interno, onde eu sou mentor de uma outra pessoa, então isso gera aprendizado mútuo. Então, é isso que eu tô querendo trazer pra vocês. A gente não precisa ser mais só uma coisa, a gente pode trabalhar dentro daquela organização, ou dentro daquele meu emprego, mas fazendo outras coisas para aumentar meu repertório, ok? É esse o ponto que eu quero trazer pra vocês, é dar mais liberdade para as pessoas aprenderem, ok? Outro exemplo também que eu trago muito é que às vezes a pessoa da tua equipe, ela tem um gap para desenvolver e ela pode aprender e desenvolver esse gap com uma outra área. Vou dar aqui um exemplo, deixa eu me dar aqui um exemplo. De repente uma pessoa da sua equipe está precisando aumentar a visão de negócio dela, ok?
E aí vamos supor que o setor de planejamento e estratégia trabalha diretamente com as vendas, com meta do negócio. Por que não essa pessoa passar, às vezes, 2, 3 semanas nessa área para desenvolver? Ou seja, dentro da própria organização, ela aprende alguma coisa, tá? Então, é você permitir isso e estar aberto a isso. Como é que ela pode aprender mais? Ok? Mas tudo começa por você enquanto líder. Como é que você está fazendo? Você está buscando realmente aprender mais? Está buscando ter liberdade para atuar de outras formas também para aprender? Ok? Então, essa é a minha provocação. E como última provocação, gente, cheguei aqui ao nosso final. Nossa, passei bastante aqui do tempo, mas vamos lá. Precisamos voltar a ser humanos e resgatarmos a nossa coletividade. Provocação para nós enquanto líderes. Nós precisamos, de uma vez por todas, sairmos dessa visão do esse é o meu setor, os meus indicadores, as minhas metas para os nossos indicadores, as nossas metas, o que é importante para o cliente e não para o meu setor. Tem um termo que a Escola Com, que é uma escola de liderança maravilhosa, que eles usaram esses dias, que é escritoriocracia, né? Cada área vive dentro da sua bolha, a área de logística, a área comercial, a área financeira, e cada pessoa vive dentro da sua área. Isso, gente, claro, é preciso essa mudança, porque a gente está precisando colaborar mais uns com os outros, porque o nosso foco sempre é o cliente, né? Então, uma área precisa sim conversar com a outra. Isso a gente sabe disso, né? Que isso precisa acontecer. É uma dor muito grande de muitas empresas, essa desconexão entre as áreas, né? Eu lembro demais, eu trabalhava numa consultora e aí tinha uma briga entre a administração e a obra, sabe? Porque um tinha interesses diferentes. Mas o interesse que nós precisamos levar é que a gente tem que focar no bem dos stakeholders todos, né? Colaboradores, clientes. Então, essa interconexão. Empresas exponenciais, né? As empresas que estão caminhando para essa área mais da inovação, estão trabalhando cada vez mais com times de trabalho, com projetos, né? Não existe mais o setor, são por projetos, tá? E também, claro, depende de cada tipo de empresa. Mas quem não está nesse movimento, dentro da sua própria organização, é fortalecer e fomentar a colaboração. Então, tem empresas, inclusive, que já estão criando comitês, né? JSB aqui está criando já vários comitês por projeto, porque isso também gera a conexão e a interdisciplinaridade entre os setores. E a gente precisa, cada vez mais criar indicadores em conjunto. Não mais um indicador por setor, mas criar indicadores que são correlacionados. Porque se a gente quer cada vez mais a interconexão, a colaboração de uma área com a outra, porque isso é necessário para as soluções do negócio, eu preciso criar isso dentro da cultura da organização. Então, qual é a minha provocação para os líderes? É que a gente precisa fortalecer dentro da nossa equipe a colaboração, a troca, ok? Esse olhar para o ganho mútuo de todos e do consumidor final, do cliente, que é o grande foco também, claro, das organizações. Então eu preciso provocar essa colaboração, sair da ideia desse meu, né, para o nosso. É claro que isso também vem da alta gestão e essa cultura ela vai descendo, mas a gente pode, enquanto gestor da nossa equipe, fortalecer a colaboração. Dentro desse período de pandemia, eu fiz a minha pesquisa do mestrado e conversei com alguns empresários. E teve um empresário que me comentou assim: Flávia, eu nunca recebi tantas ligações de outros empresários como eu recebi nessa pandemia. Eles nunca me ligavam, mas agora me ligaram pra gente trocar ideia, como é que a gente consegue resolver, como é que a gente pode tomar decisão. E todos tiveram muitos ganhos, né, gente? Esse é o ponto, né? A gente esquece o quanto a gente pode ganhar quando a gente colabora uns com os outros, a gente troca ideia. Então, essa é a minha provocação para vocês, né? Até coloquei, sair dos meus, né? Minha área, meu setor, meus indicadores para os nossos, ok? Então, a colaboração é o que a gente está precisando mais. E aí, gente, também é muito autoconhecimento, né? Muito autoconhecimento, porque tudo é de dentro para fora, né? Porque muitas vezes a colaboração ela não acontece porque eu tô focada aqui no meu ego, né? E tô focada aqui no que eu acredito, no meu poder e não nesse espaço para o outro, nessa troca, né? Então, tudo parte também muito, como eu sempre vivo falando, da questão do autoconhecimento. Porque a gente precisa trabalhar muito a nossa autogestão, o nosso autoconhecimento enquanto líderes, para que a gente possa se abrir para essas mudanças.
Então, gente, chegamos ao nosso final. Só para fechar tudo que a gente falou, dessas provocações para mudança. Primeiro ponto, precisamos ser antifrágeis, sendo mente água. Segunda provocação, precisamos compreender o porquê, o nosso porquê, e também permitir com que a nossa equipe entenda qual é o porquê, qual é o sentido maior. Terceiro, precisamos ser protagonistas enquanto líderes e permitirmos também que a nossa equipe seja. Quarto ponto, fornecer segurança psicológica para o erro e, claro, manter diálogos frequentes, feedbacks semanais com a nossa equipe. E quinto, precisamos ser long learners, isso eu criei, tá, gente? Precisamos ser long learners e permitir com que a nossa equipe também seja. E sexto ponto, precisamos voltar a ser humanos e resgatarmos a coletividade. Por que eu falei que precisamos voltar a ser humanos, gente? Isso aqui é um ponto que eu não toquei, mas eu assisti um documentário chamado I Am, e eles fizeram uma pesquisa que eles identificaram que sim, nós seres humanos somos democráticos. Nós também temos a competição, mas em grau menor. A nossa raiz, né, enquanto seres humanos, nós somos seres colaborativos, nós somos seres democráticos. Então vamos voltar às nossas raízes dos seres humanos e vamos colaborar e compartilhar, porque a gente entendeu que na situação de pandemia que a gente vivencia, o que está contribuindo e ajudando muito é o nosso papel coletivo, de contribuição mútua uns com os outros, inclusive dentro das próprias organizações, né? Então, é isso, Vanessa colocou aqui mente água, é isso, Vanessa, e assim, ó, qualquer situação que você esteja vivenciando, que você esteja sentindo uma dificuldade de enfrentar, você pergunta, estou sendo mente água ou estou sendo mente rígida? E aí quando você se pergunta isso, você parece que consegue visualizar a situação melhor e você consegue se adaptar a ela de maneira mais fácil, né? Então, é isso. Vanessa, que bom que você gostou. Gente, digam aí uma palavra, como é que foi essa live pra vocês? Fez sentido? Ana Dédio comentou que ser criativo pra motivar os colaboradores, é isso mesmo. Olha aí a Adriele. Oi, Adriele, tudo bem? Vou lá pra TI pra eles desenvolverem um sistema pra mim. Perfeito! Que é a ideia da colaboração, né, da troca, e você ensinar pra eles algum ponto, né, trazer a tua visão de gestão de pessoas, trazer essa conexão pra eles, e aí porque todo mundo vai entendendo a coisa maior, tá? É você, através do pedir pra eles desenvolverem um sistema, dar o sentido maior daquilo, trazendo a tua visão, ok? Muito bem. Joia, foi top. Obrigada por estar aqui. Vanessa, que bom que fez sentido. Muito feliz de ter feito sentido pra ti. E é isso, gente. A live vai ficar gravada. Então foi muito conteúdo, né? Em pouco tempo. Eu não imaginava que eu ia passar 1 hora. Achava que ia ser meia horinha. Oi, tia Valéria, tudo bem? Olha, a família toda aqui, maravilha. Amo. E, gente, Julieta, um beijo pra ti, viu? Bom te ver por aqui. Gente, ela vai ficar gravada. Eu sugiro que quem tiver interesse, reveja, encaminha aí pra quem vocês acreditam que vai fazer sentido. Porque é muito conteúdo, né? E é importante muito que a gente vá anotando e decantando cada aspecto, ok? Olha aí, vão até fazer... Olha, muito bem, André. Vão até fazer os processos comigo. Muito bem. Excelente. Joia, Vanessa, obrigada por indicar. Gente, um beijo pra cada um de vocês. Espero que tenham saído todos muito provocados aqui com o que eu trouxe. A ideia era essa, era sair um pouquinho mexidos com o que eu trouxe. E um beijo em cada um de vocês, uma boa noite, uma semana maravilhosa, de muita saúde, de muita paz, mesmo nesse momento tão desafiador. Mas desejo, mandando aqui pra vocês todas as minhas boas energias. Adriele, obrigada por estar aqui. Mel, todas vocês. Um beijo, gente. Boa noite.